Boa noite, mais uma live afiando o nosso machado. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu ouvi bastante essa semana dando treinamento. Quando o cliente fala que vai fechar e some, evapora, vira cliente fantasma. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Mais uma live, ó, Nayane aqui, gente, boa noite. Vamos falar sobre aquele cliente que fala que vai fechar e some, evapora? Todo mundo com papel e caneta na mão? Sim? Vai para aquele lugar, fica bem tranquilo, escreva tudo e o que tiver dúvidas, me pergunte. Ó, Daiane aqui, Rafael, Rubens, boa noite, Ana Cristina, ó, a Mayla acabou de chegar. Maicon, muito bem, boa noite, bastante gente. Aproveita já e encaminha também para aquele vendedor de consórcio que você quer que ele afie o machado dele, com esse mercado que está bastante em alta, que ele bata a meta de 1 milhão com constância, até mais, né? Todos os meses. Gabi aqui entrando. Pessoal, vou dar mais um minutinho, ó, boa noite. Falam de onde vocês são, há quanto tempo trabalha com consórcio. Hoje nós vamos falar sobre aquele cliente que some. Essa semana eu dei 2 treinamentos, ó, o Márcio aqui também, boa noite. Eu dei 2 treinamentos que, assim, foi unânime, tá? Não sei se está acontecendo com vocês, mas se a maioria está assim, falando, Ana, o que fazer com aquele cliente que fala que vai fechar e depois ele não responde? A gente manda mensagem, também não responde, liga novamente, não responde. Tirando alguns fatores externos, que eu vou colocar também para vocês imaginarem, vamos colocar também o fator ali normal, que já é do cliente, como eu falei também na outra live, sobre o perfil de cada cliente. Tem aquele cliente, o influente, ele fala que vai fechar, fala que vai te indicar, fala que ficou ótimo e depois nem lembra o seu nome. Mas esse caso é a minoria, tá? Tem algo sim que o cliente ele precisa, às vezes, sentir uma confiança maior, ele tá com alguma dúvida, por isso que não responde. Eu vou falar aqui o que eu faço no meu dia a dia, ok? A melhor, sabe o que fala, é nada. Eu aprendo todos os dias e aprendo aqui com vocês. Eu falo que é um dia de cada vez aprendendo, né, um pouco mais. Hoje, antes da live, né, começar, eu recebi uma ligação de um grande especialista e mentorado meu, colaborador, que já foi no passado vendendo mais de milhões, e ele me agradecendo mais uma vez. Hoje ele me ligou e me agradeceu de novo, então isso é muito bom. Ó, todo mundo preparado? A Ana Cristina falando que é de Aracaju, faz 1 mês que está trabalhando com consórcio. Seja muito bem-vinda e me conta, você também tem aquele cliente que fala que vai fechar, manda a documentação e depois ele some? Tem? Então eu vou falar para vocês o que eu faço e no final eu vou falar como que vocês não vão ficar refém disso. Por quê? Hoje eu não fico refém desses clientes. Eu não conto com esses clientes. Eu aprendi uma coisa que, assim, tudo que vem a mais é bônus, né? Eu não fico contando ali com o ovo no seu da galinha. Então, é uma estratégia que já coloquem isso em prática, tá bom? Então, vamos lá, começando. Quando o cliente, eu conduzo ele desde a abordagem, que na live passada falamos sobre a abordagem correta, né, Márcio? Fizemos um mão na massa aqui, mas desde a abordagem, até mesmo eu utilizo o fechamento antecipado. Eu uso bastante o método MFA, até mesmo para otimizar o tempo, para sentir se o cliente realmente tem interesse em fechar. E se eu utilizo todo esse método, o cliente fala que vai fechar, me manda a documentação e depois ele some, eu utilizo de algumas estratégias. O que eu faço no primeiro momento? Já anota aí. Você conduziu, ó, obrigada pelos corações, muito obrigada. Você conduziu, fez toda a abordagem, você fez o fechamento MFA, o cliente falou que já tem essa parcela para iniciar, que está tudo certo para fechar, e aí depois ele some. Primeira estratégia que eu faço,
eu ligo, falo isso também para o meu time, falo para os meus mentorados, isso é fatal. Por quê? Antes de falar como eu faço, imagina você aí, imagina, porque nós somos clientes. Então imagina que você é o seu cliente e fez o primeiro contato com você sobre consórcio e fala que vai fechar, que tá tudo certo, você conduziu muito bem, mas depois ele não responde. Então tem alguns fatores para o cliente não responder. Primeiro fator, né? Vamos pensar nos fatores externos. Eu fui ali, falei que ia comprar um consórcio para alguém, e esse alguém pode ser que fale assim: ah, mas você tá doido, você vai fazer um consórcio? Não, porque fulano fez consórcio e demorou. Não, não faz isso não. Ou também que fale assim: nossa, mas você vai fazer consórcio já assim de cara, sem pesquisar? Não, você tá doido de fazer um consórcio sem pesquisar. Então, com todos esses fatores externos, você ali como cliente, você para e pensa: ai, peraí, eu nem vou responder agora esse vendedor, eu nem vou responder a Ana, eu não sei ao certo se eu vou fazer. Oi, Ale, tudo bem? Eu falei que eu iria fazer o consórcio, falei para ela, mas ela, como uma boa vendedora, falou para mim tudo que eu queria escutar e eu falei que ia fechar, mas agora eu não estou decidido a fechar. E nisso que ele pensa, né, que o teu cliente pensa melhor, ou na maioria dos casos o que mais está acontecendo é que os clientes estão pesquisando, ele fica com mais dúvida, ele deixa de te responder. Então, um dos fatores externos que o cliente já coloca ali de não te responder é isso. Então, ele ainda não está realmente decidido. Ele sabe que quer comprar, que quer adquirir o bem. Ele sabe que o consórcio é uma das opções, mas ele ainda ficou com dúvida, mesmo falando para você que queria fechar. Então, já anotem, um dos fatores é ficar com essa dúvida, é faltar a segurança, é faltar a confiança ali com o seu cliente. Então, você tem que pensar nos fatores para você pensar como que você volta para fazer essa recuperação do seu cliente, tá? Eu vou perguntar, deixa eu só ver aqui, ó. E quando o cliente responde, mas dá uma resposta negativa? Calma aí que a gente chega lá. Boa, vamos trabalhar também isso, Washington. Eu vendi mais duas. Ale, sério? Você vendeu mais duas com o que eu te passei? Parabéns! Já sou mais de milhões agora. Que legal! Que legal! Depois eu quero que você fale seu testemunho aqui para o pessoal. E você está trabalhando com consórcio há quanto tempo mesmo, Ale? A Ale, eu até postei nos meus stories essa semana de uma estratégia que eu passei para ela ali, dela colocar para ir com coragem no fechamento, sem medo de levar o não. E tá aí, ó, fechando horrores e vendendo horrores. Muito bem. E agora é afiar o seu machado em colocar em prática aquele cliente que fala que vai fechar e depois não responde, ou quando ele vai te responder, ele dá uma resposta negativa, como disse o Washington, que aí depois é um trabalho sobre objeções, tá, Washington? A gente faz depois uma outra live sobre como enfraquecer objeções. Ah lá, Ale falando que só vejo você na minha frente. Boa, se você colocou isso, só me vê na sua frente, assim, ó, ouvindo, fecha, 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 já tá excelente. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite. Então, tem que pensar quais são os fatores externos que levaram o seu cliente a não responder. Às vezes é um perfil, é o jeito dele. Às vezes ele ainda está inseguro, falta essa confiança para ele fechar, que é onde nós vamos então entrar para recuperar esse cliente, mesmo se for uma resposta negativa ou uma resposta positiva. Então, vamos pensar nos fatores que levam o cliente, né, a ter esse jeito, né, a ter esse modo de agir. Vamos pensar no jeito que vai recuperar esse cliente. Então, pense aí nos fatores e como eu recupero. Primeiro, eu ligo no horário de almoço e de outro telefone. Não fiquem mandando mensagem. E aí, você já pensou? Falou com a sua esposa? Ah, eu estou sem resposta. Primeiro momento de tudo, liga para o seu cliente. Liga de outro número. Por quê? Você não pega ele preparado para uma resposta. Entende? E por que de outro número? Eu falo bastante para o pessoal. Porque
se ele quer te dar uma resposta ou positiva ou negativa, se ele não tem o número ali adicionado e ele não está preparado para essa resposta, quem está mais ainda na negociação avançando é você, porque você não pega essa pessoa preparada para uma resposta. Então, por isso a ligação. Ana, eu liguei e o cliente não me atendeu. Eu liguei no horário de almoço, eu liguei à tarde e o cliente não me atendeu. Aí o segundo passo é mandar uma mensagem para esse cliente, uma mensagem bem educada e assertiva. Oi, fulano, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de realmente entender qual é o motivo de não avançar na negociação que eu te passei. Porque até certo momento você falou que iria fechar e eu estou aqui para te ajudar. Me fala o que realmente está impedindo de avançarmos nessa negociação. Quando você manda uma mensagem sincera e clara e objetiva, o seu cliente ele vai ler, isso eu falo uma mensagem escrita, não áudio. Eu vou falar também umas outras técnicas, mas essa é a primeira mensagem escrita. Ele vai ler, ele tem a opção de responder ou não. Vamos supor que você mandou essa mensagem toda educada, com bastante clareza e objetivo, e mesmo assim seu cliente não te responde. Eu mando uma interrogação e falo que eu estou aguardando a sua resposta, ok? Nisso, você mandou e seu cliente mesmo assim não respondeu, porque a maioria... tem acontecido isso com vocês? Me comenta, me fala. E a maioria, mesmo assim, aquele cliente ele não respondeu, eu falo uma outra mensagem se eu posso finalizar aquele atendimento. Isso quando o cliente não te responde. Eu finalizo o atendimento sem dó no coração, e vocês vão entender o porquê. E, gente, uma coisa é otimizar o meu tempo, eu otimizo muito o meu tempo. Tanto que eu antecipo as objeções, eu antecipo um fechamento porque eu gosto dessa otimização do tempo, porque o nosso tempo é valioso, tá passando rápido demais. Então, se eu mandei essa mensagem, mandei um ponto de interrogação e o cliente não me respondeu, eu mando um outro escrito para ele dizendo que eu entendo que ele abriu a mente para consórcio, porém consórcio, eles não são todos iguais. E ele tem que saber aonde ele faz e com quem ele faz. Deixo ali ainda, eu planto uma sementinha na cabeça dele e esqueço ele no meu funil. Eu vou fazer um acompanhamento depois, eu volto nele com alguma oportunidade, mas dali eu risquei ele da minha lista se ele é um cliente pendente, tá? Então, primeiro momento, você já tem que analisar isso para não ficar contando com essa venda. Porque contar com essa venda e depois ela não entrar é o que vai frustrar a gente, concorda? Então, eu faço de primeira, mando mensagem só escrita. Quando o cliente responde, mas ele vem com uma negativa, tá? Ele vem com uma negativa. Ele ainda vem com uma objeção. E aí você vai ter que ver qual é essa objeção. Porque na hora que você pergunta o que realmente está faltando, aí ele vai falar, então, eu fiz as contas, agora é melhor eu não entrar, vou deixar mais para frente. Ele vai te colocar alguma objeção, você vai ter que entender, quer colocar aqui, Washington, você tá aqui, quer colocar a objeção? Vocês querem colocar a objeção assim que vocês estão ouvindo? Ou o que vocês estão tendo dificuldade para que eu possa ajudar? Mas vamos supor que ele deu essa negativa de que agora não, ou o governo, ou eu vou pensar mais um pouco, e aí eu volto com outra pergunta. Então vai dependendo, né, ali da objeção, eu volto com outra pergunta. Mas aquele seu cliente que não te responde, que é o foco dessa live, eu faço então primeiro a mensagem escrita, depois tem a técnica também que vocês podem fazer, mas vocês vão entender que eu não fico perdendo tempo com esse cliente, porque se eu fiz de tudo e ele não está respeitando o meu trabalho, por que eu vou ficar ali batendo o pé só naquele cliente? Por isso que vocês vão entender a importância
E isso assim, gente, é todos os dias. É igual a gente escovar os dentes, tomar banho, é entender como temos que fazer mais prospecções, a gente não fica refém desses clientes. Então, assim, eu estou falando de estratégias que eu volto no cliente, porque você não pode deixar o cliente sem um retorno, sem um acompanhamento. Eu volto nele, mas eu não fico só contando com ele. Eu não posso ficar contando só com aquele cliente. Então, tem a estratégia também que você pode fazer da escrita e do áudio. Você manda uma escrita ali, você manda um áudio bem curto, nada de podcast, pelo amor de Deus, e você manda uma frase assim embaixo. Faz sentido para você? E um ponto de interrogação. Quando você manda uma escrita, um áudio e a frase faz sentido, o cliente ele vai ficar curioso. Você vai acessar o gatilho dele da curiosidade. Deixa eu ver o que essa pessoa está me mandando. Só que você realmente tem que colocar algo que faça sentido ali para você conseguir recuperar esse cliente. Ah, Ana, mas e se ele me der uma resposta negativa? Ok, não tenha problema. Você tem que recuperar o cliente, mesmo se a resposta for positiva ou for negativa. Você precisa de uma resposta. Agora, o cliente também não te deu a resposta, o que você menos precisa é ficar contando com essa venda. Porque se em algum momento você recuperar esse cliente, pensa que ele é um bônus. O que você não pode é ficar contando com o cliente que não te responde. Tá fazendo sentido para vocês? Está dando para entender? Ó, a Gabi colocou aqui, a gente não perde o que não tem. Exato. Fez de tudo, não fechou, marca o cliente para chamar depois e próximo. A importância de sempre fazer captação e ter outras. É isso. O não você já tem. Ao pessoal, o não você já tem. Não tenha medo de ouvir o não. Eu não tenho medo de ouvir o não. Se uma coisa que eu não tenho é medo de ouvir não. E assim, eu aprendi de assim, não ficar cozinhando. Sabe, ficar cozinhando aquele galo. Não cozinhe o galo. Veja se ele vai cantar ou se ele não vai cantar, mas não fique cozinhando ele. Quando a gente para de cozinhar, é melhor, porque aí você até corre mais na prospecção, porque você fala assim, nossa, se eu não tirar aquela venda dali, eu tenho que correr. Então, você já fica com essa, sabe? Tira esse peso de ficar esperando essa venda sair. Então, o primeiro passo é, eu tento sim tirar a resposta do cliente, mas eu não fico contando com essa venda. O segredo está, não fique contando com isso. Por quê? O cliente ele fica sem te responder por alguns motivos. E um dos principais motivos é, ele está pesquisando, ele está esperando outras propostas. Imagina você, igual eu falei no treinamento ontem. Imagina você vai comprar uma televisão. E você sai pesquisando essa televisão, os valores em todos os lugares. E aí você pega um vendedor que ele foi utilizando todos os gatilhos e que você quer fechar a venda, mas você tem medo de fechar e de encontrar uma proposta melhor. É a mesma coisa que esse cliente, que às vezes ele não te responde. Só tá faltando algo ou uma confiança a mais, porque imagina, ele vai comprar. Se ele não for comprar agora, ele vai comprar depois. Ou trocar o bem, ou adquirir esse bem. E por que ele não está avançando agora? Algum motivo tem. E qual que é a sua função? Tirar essa informação. Mas se você tenta tirar, você vai ficar ali sofrendo se a pessoa não te responde? Sabe que eu penso? É igual a Gabi colocou ali, próximo. Venha próximo. Eu vou atrás do próximo. E eu penso assim, olha, e quem está perdendo é você. E junto na frase ou no áudio, porque você tem que fechar e bloquear esse cliente da concorrência, eu deixo bem ali assim, ó. E cuidado para você não cair num golpe, porque muitos só querem te vender. Eu quero te entregar o bem. Eu deixo uma sementinha ali na cabeça do cliente. Mas então eu tenho a técnica que eu falei da escrita, da mensagem que você pode mandar. Tem a técnica da mensagem com o áudio e a pergunta faz sentido para você. Tem a técnica também que eu uso, principalmente quando é um cliente que já veio, não fechou e voltou e não fechou, porque acontece, eu não fico perdendo mais tempo também com esse cliente, tá? Eu fico assim, eu mando a mensagem, mando a escrita e coloco assim, fiquei no cri, cri, cri. E um ponto de interrogação e risadas. Eu coloco. Nossa, fiquei no cri, 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 risos.
levo ali num tom de humor, num tom de brincadeira. Aí, às vezes, o cliente, né, te devolve ali, nossa, desculpa, a mensagem ficou lá embaixo, mas não é. Para ele, não está com tanta importância. Não gerou tanto desejo para ele tomar uma decisão agora. Então, a conversa fica lá embaixo mesmo, que a gente tenha que gerar algum desejo para que tenha uma resposta ou positiva ou negativa, mas a gente tem que gerar algo para ter essa resposta, tá? Ou você recua, deixa eu voltar aqui, peraí. Ao invés de ir atrás de quem quer. Exato, Gabi, fica perdendo tempo, exato. É justamente isso que eu tô falando aqui. A pessoa fica perdendo tempo com aquele porque acha que é mais fácil do que gastar latim com os novos. É isso que eu vou finalizar falando aqui. Eu prefiro gastar latim com os novos. Eu prefiro ter tanta opção de cliente no meu funil que eu nem lembro que aquele cliente não me respondeu. Eu prefiro ter tantas opções que eu não quero ficar refém daquele cliente me falar sim ou não. Então, se eu tenho várias opções, a busca e o meu sim que eu vou receber é muito mais rápido do que ficar refém desses clientes ruins que não quer nada, mas aí a pessoa fica ali, né, não querendo gastar energia para buscar novos, contando com aquele, trabalhando com aquilo, passando várias propostas e não fechando. É bem isso. Ó, a Viviane colocou, ó, sim, estava contando com uma venda grande, mas não respondeu. Agora ficar em outra coisa. Sim, e Viviane, vou até responder aqui, pessoal. Se você tem ali um cliente que ele está com uma venda grande, você viu que ele tem potencial de compra, não é sinal que esse cliente não vai fechar. Não é isso. Ele vai fechar, mas é algo que está ali, algum fator externo atrapalhando isso. Então, qual que é a nossa função? Ligar de um outro número num outro horário para saber qual é esse fator que está determinando ali a não resposta ou uma negativa dele. Você sim mandar uma mensagem ali para tirar uma resposta, até mesmo profissional, para ver do seu tempo. E um detalhe, anotem aí, dica Safira preciosa. E se o cliente te devolver depois de 2, 3 dias e falar ainda dá para fechar essa proposta e você utilizou escassez nisso, não dê a mesma proposta. Coloque o cliente com uma proposta com alguns meses a menos ou alguns meses a mais, mas não coloque na mesma proposta, porque isso vai tirar a sua credibilidade e da escassez que você utilizou para fechamento. Tá? Nunca coloque na mesma proposta, ainda mais depois de um tempo. Ó, muita gente fica em cima do mesmo cliente o mês inteiro. Gente, ficar em cima do cliente o mês inteiro ou o cliente do mês passado. É bem isso mesmo. Ou você recua e volta com uma oportunidade para ele, mas que tenha a confiança dele. Isso mesmo. Tempo é dinheiro, muito tempo é muito dinheiro. Eu tenho a recorrência de clientes dizer que já estão com 4 consórcios no banco. Se ele tem 4 consórcios no banco, ele pode fazer mais um com você. Fica com esse cliente que ele pode, fala para ele, me dá uma oportunidade que eu vou fazer o dinheiro trabalhar para você no consórcio. Aqui comigo você vai ver realmente o dinheiro trabalhar. Eu mando também até figurinha. Isso, até figurinha. A mensagem e o áudio funciona, super uso muito, porque lê a mensagem fica curioso para escutar o que foi falado no áudio, bem isso. E quando coloca faz sentido para você e um ponto de interrogação, a pessoa fica curiosa para saber o que tem naquele áudio e se faz sentido para ela, tá? Estou com vários clientes que ficam cozinhando no fogo baixo, não fecha a negociação e quando declina, eles por si próprio retomam, mas não fecham. Então, assim, ó, se eles retomam, você já tem que ir para fechamento. Eles estão brincando com você e você tá deixando. Porque a hora que eles te chamam, você responde, aí você é um pouquinho mais incisivo, eles recuam, continua sendo incisivo. E na hora que eles voltam, quando o cliente faz isso comigo, na hora que ele volta, eu sou bastante incisiva. Eu falo assim, olha, para que eu possa dar uma olhada, ver se tem a vaga ou ver o que eu consigo, eu já preciso aqui do seu documento e do Pix. Mesmo que não seja esse valor de parcela, depois você me faz a diferença. Porque aí eu vejo se ele tá para jogo ou não e vejo aonde eu otimizo meu tempo. Mas eu falo. Eu falo, faço pagar. Se eu encaixo ele com uma parcela menor
eu devolvo a diferença, ou com uma parcela maior, eu peço a diferença do Pix. Eu faço sim, porque o cliente já me fez de tonto, ele não vai me fazer de tonta mais de uma vez não, tá? Pessoal, então já anotaram, né? Anotaram do áudio, faz sentido, da ligação. Eu termino também com um texto. E quando o seu cliente, ele te dá uma resposta, ele quer, ele tem interesse. Você já precisa sim ir para fechamento, entender e ir para fechamento. O teu cliente, ele quer comprar, ele só tá com dúvida, ele só tá faltando ali um pouquinho mais de confiança no que você vai dar para ele. E coloca, faltou algum ponto da minha parte de demonstrar mais confiança do meu trabalho para você, senhor João? Porque eu sei do meu trabalho, eu sei que eu sou a melhor nisso, eu só não consigo entender o motivo da não resposta. Entende? E nisso também, quando você coloca uma não resposta, coloca uma prova social junto. Coloca, você tá vendo aqui o fulano, eu contemplei em X data. Entende? Ó, deixa eu usar aqui da Ale. Ale, na última live, você falou que não tinha, não na última, na antepenúltima, você falou que não tinha uma prova social, né, na tua cidade, não foi você? Olha aí quantas você já tem para mostrar. Sabe, fulano fechou comigo, ele também tinha essa dúvida que você tem. Eu consegui tirar essa dúvida e ele avançou, nós avançamos na negociação. Então, tira do cliente, porque se ele veio até você, e se é aquele cliente ioiô, igual aqui aqui ó, o Jimenez falou, eu acho que é o Gabriel, será? Aqui o Jimenez, ele falou, cliente ioiô, vai e volta, não tenha medo, ele quer comprar e não tenha medo de perguntar e ser incisivo com ele, gente. Sabe o que falta também? Eu vejo que vocês têm muito medo para ir para o fechamento, medo de falar se faz sentido ou não do cliente avançar nessa proposta, medo de falar de uma exclusividade. Não tenham medo de ouvir o não. E ó, aqui a Gabi, o Alan, eles todos aqui, eles não têm medo de usar urgência e escassez e de ouvir o sim ou o não. É lógico que eles querem ouvir o sim, mas eles não têm medo de ouvir o não. Então, não tenham medo de ouvir o não. Vai com um pensamento positivo, que você vai ouvir o sim, que você só vai enfraquecer uma objeção. Mas a partir do momento que você vai, assim, ó, com sangue no olho, sem medo de uma negativa e sabendo como enfraquecer uma objeção, colocando uma autoridade e indo para fechamento, a venda é sua. É você poder entender para poder vender. Então, às vezes um ajustezinho que falta com o seu cliente, que ele não tá te respondendo. É um ajustezinho que falta de você conseguir tirar dele para você avançar nessa negociação. Porque imagina, se o cliente ele veio até você, ele tem interesse de compra. Ah, Ana, mas ele tá usando financiamento ou que vai comprar à vista. Gente, ele só quer saber o caminho mais correto que você vai conduzir ele. É só isso, porque o consórcio é a bola da vez. O consórcio é a melhor opção. É só você enfraquecer a objeção e ir para fechamento. Você tem o melhor produto, você é o melhor. Se o cliente não tá te procurando e não fechou com ninguém, só tá faltando você ser mais incisivo. É isso mesmo, bom. Você foi incisivo essa semana, fechou um monte de cota, você viu? Eu falei isso hoje mesmo, olha lá, ali, ó, é isso mesmo, ó, eu uso bastante escassez no começo e no final. Escassez é o tempo todo, escassez é o tempo todo, ainda mais para fechamento, se o cliente te respondeu, se o cliente sumiu, e assim, ó, não fiquem com medo dos clientes fantasmas. Porém, tem muita gente que volta no cliente assim, oi, bom dia, e aí, decidiu com a sua esposa? Eu não posso voltar num cliente assim, porque você tem a opção dele realmente não te responder. Entende? No começo, pode ser que você nem gerou valor para ele, que você só quis vender aquilo ali e que para ele não faz sentido para o seu cliente comprar, ele não quer te responder.
Então, primeiro momento, tenta ver o que faz sentido do cliente não ter a resposta ali, né? Não te dá uma resposta. E tenta, sim, tirar essa resposta, mas sem ficar dependendo desse cliente. Então, você já siga com o seguinte: a prospecção é a alma do negócio. E, Ale, você prospectou bastante essa semana, né? Porque eu falei com você outro dia, você estava 8 horas da manhã falando para mim que estava já prospectando e com energia. Então, para você não ficar refém desses clientes e ter que buscar um monte de estratégia para o cliente responder, porque o cliente me mandou documento, ele falou que ia fechar, mas agora ele não responde, agora ele sumiu. Tem várias técnicas de você voltar. Só que não fique refém desse cliente. Faça prospecção. Tenha novos clientes na mão. Essa é a principal dica, Safira, que eu dou para vocês hoje. Eu não fico dependendo de cliente. Na verdade, gente, eu sou de uma vendedora assim, hoje, que eu demito o cliente. Aquele cliente que eu sei que mesmo eu falando para ele, olha, tem chance de você contemplar, mas pode ser que você não contempla. E eu sei que o cliente só quer arriscar comigo em uma assembleia e depois vai cancelar, eu também prefiro não vender para ele. Então, eu prefiro demitir clientes. Imagina aqui que eu tô falando para vocês técnicas para vocês recuperarem esses clientes, mas tem clientes que eu vou lá, volto, mando mensagem, ligo, não me responde, eu falo, cara, quem tá perdendo é você. Eu não falo pra ele, né? Mas eu penso isso comigo. Quem tá perdendo é você. E deixo ali claro que eu sou a melhor pessoa que vai fazer. Não tem outra pessoa no mercado que vai fazer melhor para o meu cliente, a não ser que seja a minha pessoa. Eu deixo isso claro na mensagem e vou para o próximo sem dó. Vou para o próximo sem dó, ok? Então, vão para o próximo. Utilizem as técnicas, mas pensa assim, ó, eu não quero ficar refém desse cliente me responder ou não me responder, sabe? Você não pode nem ficar refém disso. A hora que as pessoas falam assim pra mim, Ana, o que eu faço para esse cliente que não me responde? Cara, você pode fazer várias técnicas. O que você não pode é ficar contando com a resposta desse cliente para a sua meta. É isso que não pode acontecer, entende? Ó, tive um que quer construir uma nova empresa. Fizemos 3 reuniões, explicamos tudo e me respondeu depois que iria fechar com o banco. Escuta essa, 30 cartas para uma obra, grupos grandes e pouco caixa. E por que ele ia fechar com o banco? Fala para mim. No momento que ele falou para você que ia fechar com o banco, ele ainda não tinha fechado. E qual proposta, por exemplo, o que eu falo quando o cliente me dá uma devolutiva, que ele viu proposta melhor em outro lugar, eu falo, me apresenta a proposta. Me apresenta a proposta porque eu vou te apresentar os diferenciais. Eu não sei, Viviane, qual é o seu, tá? Ah, aqui, por amizade com o gerente. Esse me cansou. E assim, ó, ainda mais propostas maiores, estruturadas, assim, de high ticket, pode ter certeza que ele vai pesquisar no banco dele, com o gerente dele, ele vai ver se ele tem proposta melhor. Ele vai pesquisar mesmo. Numa dessa, o que você deveria ter antecipado isso? E falado, olha, pega assim com o seu gestor, eu vou te mostrar e passa os diferenciais. E assim, o gerente de conta, gestor, né, gerente de conta, o gerente de conta, ele não é especialista igual você. Ainda mais uma proposta dessa com 30 cartas. Então, eu me antecipo bastante quando a gente sabe ali que ele vai pesquisar mesmo, que ele vai procurar proposta em outros lugares, que ele vai procurar taxa. Então, se antecipa e bloqueia ele do gerente de conta, tá? O cliente não tem dó de mandar fazer contrato. Sim, ele manda fazer contrato, ele manda documentação, fala que vai pagar a parcela e depois some. E existem esses clientes, existem, gente, ó. Nós temos que saber lidar com eles. O que a gente não pode é ficar contando e esperando esses clientes, tá? Eu estou usando isso, Ana. Eu me soltei. Boa. Se ele fosse seu amigo, não te vendia. Pode argumentar. Isso, ó. Ele sentiu mais segurança com o gerente dele. Sim,
Foi segurança que ele sentiu, foi confiança. Por isso que ele não pode passar a simulação antes. Exato, e consórcio não é tudo igual. Por isso que é importante se antecipar. Por isso que é importante sim a gente ter técnicas para tirar a resposta do cliente, mas o mais importante é não fiquem refém desses clientes. O segredo está em prospectar mais. Eu nunca fico contando com aquela venda. Eu já fiquei muito contando com a venda, contando ali, né, com o ovo no seu da galinha que eu falo. Hoje eu não faço mais isso, eu apanhei muito. Então hoje eu falo que tudo que vier é bônus. Ah, vem cá, se esse cliente eu recuperei, ele voltou, ele vai fechar, é um bônus. Ah, ele falou pra mim que não, ok, eu nem estava contando com você pra minha meta, vem o próximo ali que eu prospectei, tá? Então, fiquem as dicas aí, mas a melhor dica é você ligar de um outro telefone, num outro horário. Mandem mensagem de texto com o áudio. E importante, se você quer finalizar um atendimento ali, finalize o atendimento focando na autoridade para você. Que consórcio, eles não são todos iguais, que tem que tomar cuidado onde faz, principalmente com o gerente de conta, já se antecipa, sabe? Já se antecipa. E que você fique à disposição ali a hora que o cliente for voltar para avançar no fechamento e para ele não fechar nada com ninguém antes de falar com você. Então, você finaliza esse atendimento com essa mensagem, para ficar bem visível que você é a pessoa quando ele for tomar essa decisão. E se a decisão for pelo consórcio, que é a melhor decisão para ele, você é a melhor pessoa para conduzi-lo. Então, deixa essa mensagem, sabe? Deixa uma mensagem pronta, otimize o tempo de vocês. Vai lá, né, no chat, lá no GPT, me ajuda a formular essa mensagem. Já deixa uma mensagem pronta para você até mesmo finalizar. Mas deixa depois esse cliente numa próxima, por exemplo, quando você vai voltar para tentar recuperar ele finalizou ali ou não te respondeu, quando você voltar nele, vá com uma oportunidade de urgência e escassez. Mas tenta voltar, mas não perder tempo. A regra é não perder tempo, ainda mais com um cliente que não te responde. Mas antes, tenta entender o porquê que ele não te respondeu. Ok? Eu brinco bastante, ó. Hoje a cliente queria 3 simulações, verdade, né, Rubão? Ela pediu a simulação. Eu entendo que ela queria comparar com as propostas com ela mesma ali, né, da opção de lance que ela tem, mas se a gente passa muita proposta também, o cliente fica confuso, com dúvida e também não fecha. Tem vários porquês de não mandar muita simulação, né? Vários. Gerente vende meta e não solução. Exato, o gerente da conta, ele quer bater a meta, ele quer vender crédito. Eu falo desse jeito pro meu cliente, eu falo, ó, o gerente da sua conta, o que ele quer te entregar? Um crédito ou o bem? Porque ele quer vender um crédito, ele não quer entregar o bem. O bem vai ser uma consequência ali se acontecer. A gente já não, a gente quer entregar o bem. Isso é importante reforçar mesmo. Sim, prometendo contemplação de 30 cotas em 2 meses. É isso. Eu mostro para o meu cliente, eu mostro. É que aqui eu não sei se você pode falar ou não, qual é o banco, qual a administradora, mas eu consigo te falar se contempla mesmo essas cotas ou não. Mas muitos é difícil, né? Ainda mais de construção, imóvel, é bem difícil. Enfim, mas você fez o seu melhor? Eu falo bastante nos treinamentos, eu não sei vocês, mas na minha época de escola, eu tinha 2 uniformes, né? Não tinha muito uniforme. E aí deixava um para lavar de última hora. Eu falo que eu faço isso com meus clientes, igual quando eu lavava meu uniforme e torcia, batia para colocar atrás da geladeira, sabe? Para secar para outro dia. Eu faço isso com os meus clientes e rápido, um jogo rápido, porque eu otimizo o tempo.
Então, eu fiz tudo isso, eu fiz o meu melhor, sacudi bastante o meu uniforme para no outro dia ele tá seco, eu fiz a minha parte legal ali, então chama o próximo cliente, não fique refém desse e faça o seu melhor. Se fez o seu melhor, não foi com a gente, ótimo. O Alan, e outra coisa, né, Ana, o gerente de banco, ele não é especialista em consórcio, ele tem vários outros produtos para bater a meta. Sim, ele não vai ficar atento e nem dar o lance das 30 cartas, né, Vivi? Fala, nem dar o lance das 30 cartas para o cliente. E tem vários produtos para bater a meta dentro do mês. Não é especialista em consórcio, é isso mesmo, Alan. Eu falo muito isso, Alan, eles têm muitos produtos, nós somos especialistas em consórcio. Igual vocês, como eu já sei aqui, eu vou falar, vocês são especialistas em créditos de veículo. Então, se vocês são especialistas em créditos de veículo e você tem o seu cliente ali na sua mão, você fala exatamente isso. Até mesmo comparado com outras concorrências. Olha, eu sou especialista em contemplar você para você pegar seu carro. Não tem outro especialista melhor, porque eu nem sou generalista. Um gerente de banco, ele é um generalista. Você é especialista. O teu foco é contemplar para entregar o crédito, para entregar o bem ali, né, com o crédito, para entregar o carro. Ah lá, Bradesco. Eles não têm grupo assim para contemplar 30 cotas em grupos não, em 2 meses. Mas não vamos falar, né, do amiguinho e só aguardar. E numa dessa, Vivi, coloca assim para o seu cliente. Se eles não te contemplarem em 2 meses, você vai continuar com eles ou você vem e faz aqui comigo? Eu ainda não deixo. Eu sou daquela, tô batendo ali, ainda mais um ticket grande desse. E se o gerente prometeu ainda, vai que não contempla. Fala lá, manda uma mensagem para ele, ó, e se não te contemplar em 2 meses, você vai continuar lá para esperar? Ou você me dá a oportunidade de eu te mostrar que eu te entregue esse crédito? Vai em cima ainda, tá? Vai em cima. Pessoal, o Alan aqui, ó, e principalmente eu já peguei cliente que o gerente de banco não quer participar do seu próprio consórcio que concorre com o Brasil todo. É verdade. É isso que você tem que falar, que vende para muitos gerentes de banco, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pessoal, conseguiram pegar aí as técnicas para aquele cliente que não te responde? Só que a principal é não depender desse cliente. E um recado, lembra? Torça bem esse cliente, mas não fique perdendo tempo com ele. Só que também não trabalhe mal ele. Não é porque ele não te deu uma resposta que você não vai tentar trabalhar ele ali, tá? Você vai trabalhar ele, ok? Peguei um gerente do consórcio Gazin que fez 4 comigo porque eles sabem que não são bons. É isso, ó, já fez 4 com você. É isso mesmo. Sim, tudo anotado. E assim, a principal, eu quero que vocês saiam com a mensagem principal daqui trabalhem aquele cliente, né, que ele não te respondeu, porém, trabalhem a prospecção. A prospecção é a alma do seu negócio. Eu vejo muita gente entrando no consórcio e tentando ali com a sorte e não prospecta. Eu trabalho com consórcio há mais de 10 anos e se não tem cliente me chamando, eu vou prospectar. Pensa o seguinte, se não tem cliente te chamando, você tem que prospectar. Mas assim, cliente te chamando no mínimo uns 10 no dia. Se não pensa, eu tenho que prospectar. Então, a mensagem ainda dá tempo de você bater a sua meta, prospectem, utilizem urgência e escassez, otimizem o tempo de vocês, porque o mercado de consórcio está mega aquecido. Não deixem dinheiro na mesa. Os clientes estão querendo comprar, só que eles estão querendo confiança, eles estão querendo segurança. E para isso, leva para uma reunião estratégica online, para isso, leva pessoalmente. Parem de ficar negociando somente por WhatsApp. Combinado? Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu tire alguma dúvida rápida aqui pra gente finalizar? E ó, quarta-feira que vem, às 20h30, podemos fazer live sobre como enfraquecer essas objeções, tá bom?
Falei isso mesmo. E ainda falei que depois ele iria buscar minha ajuda para consertar. Boa, Vivi. Eu deixo muito isso. Eu deixo ali, eu planto mesmo uma sementinha na mente do meu cliente. Ele pode até não fechar comigo, mas que ele vai ficar pensando, ele vai. E anota na tua agenda, Vivi, volta nele daqui 2 meses e fala, pergunta. Faça esse acompanhamento e pergunta, deu certo? Contemplou lá? Já tá tudo certo? Já tá construindo? Então, volta nele daqui 2 meses e vamos vender sem dó, sem dó, sem dó, porque o mercado está aquecido. Pense o seguinte, você é a pessoa que vai fazer o melhor para o seu cliente. Ele está precisando comprar. Por que você vai deixar ele fechar com outro? Entende? Então, já vão para fechamento, que o mercado está mega aquecido. Façam acontecer e não fiquem refém desses clientes que não respondem, tá? Então, prospectem, não fiquem refém desses clientes que não respondem, combinado? Eu tô no YouTube com você, vendo desde o começo. Aê, Ale, que legal, que legal, que legal. Então, é isso. Utilizem aí. E sabe uma técnica legal também de fazer? Você pode tanto trabalhar em parceria com outro vendedor ou o seu gerente mesmo fazer. O seu gerente ligar para esse cliente que não te responde. Ou eu fazia muito quando eu não tinha o gestor ali, eu mesma, né, era vendedora e tinha outra vendedora, a gente trocava. E falava assim, ó, liga pro meu cliente, fala que você é minha gerente e dá um fechamento, vê por que que não responde. E fazia, sabe, eu trocava com ela fazia nos meus, eu fazia nos dela. Então, se você não tem um gestor, façam isso com o seu parceiro de equipe. Você faz com os dele e ele faz com os seus. E aí você tenta tirar uma resposta também ali do seu cliente. Ah lá, a Gabi faz muito isso, é isso mesmo. Aí você tenta tirar ali uma resposta daquele seu cliente mudo, né? Daquele seu cliente fantasma. Ele vem, fala que vai fechar e depois some, a gente não acha o fantasminha. Então tem esse jeito. Ah, Ana, mas eu trabalho sozinha. Aí não tem o que fazer, mas se você tem alguém ali para poder te ajudar, é uma forma de ter uma resposta também, ok? Mas lembre-se, o cliente ele quer comprar. Às vezes só faltou alguma coisinha, mas não fique refém deles, combinado? Beijo, boa noite, aproveitem o mercado aí que está mega aquecido e vendam bastante. Beijo, até quarta-feira que vem, hein? Obrigada, ó, vocês aqui. Vou fazer pro meu... Não entendi aqui, Ale. Você vai fazer um o quê? Um para você? Um consórcio para você? Boa noite, Claudinei. Hã? Vou fazer o quê? Ah, vai fazer para o cliente ioiô. Isso mesmo. Gente, não fiquem reféns. Não fiquem reféns. Não utilizem também a mesma proposta que você já passou, hein? Não utilizem, tá bom? Beijo, obrigada. Quarta-feira tem mais. E bora que o mercado tá aquecido. Eu vou fazer a conversa do gerente com o meu cliente ioiô. Isso, faça que dá certo. Faça que dá certo, tá bom? Beijo, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.